Pega a visão comigo. Vem cá. Tem uma coisa que acontece com o papel que é ele expandir. Ele aumenta de tamanho quando tu passa cola e vai aplicar na parede. Alguns modelos, como eu falei anteriormente, eu vou ver quem é que solicitou uma entrada aqui comigo. Glauber. Glauber. Solicitações. Ó, Glauber, eu já vou te chamar. A solicitação está feita e eu quero que tu entre na sequência comigo. Quem está no Facebook e no Instagram não está entendendo, eu estou quem está no Facebook e no YouTube não está entendendo, eu estou no Instagram ao vivo também. Eu tive uma solicitação de um aluno meu que queria falar. Agora ele tirou a solicitação. Eu sabia que era engano. Os caras não têm coragem, né? Ah, tá aqui de testa assim. É brincadeira. Então é o seguinte, ó. O que acontece? Volta aqui comigo. Presta atenção. Isso aqui é uma manta de papel. Perfeito. Vamos imaginar que tu passou cola e tu colocou ela na parede. Perfeito? Pega a visão comigo aqui, ó. Vou enrolar ele aqui. Vou até fazer o seguinte. Eu vou te explicar melhor aqui. O seguinte. Tu aplicou o papel dessa largura. Vamos imaginar que ele tem essa largura, certo? Tu passou cola e colocou na parede. Porém, eu vou ampliar a dilatação dele aqui para ficar mais claro, tá? Para ficar mais claro. Entende o conceito, tá? Tu vai aplicar na parede, tá aqui. O que acontece? Quando tu coloca essa manta, vamos dizer que eu estou colocando uma manta só no meio da parede para ficar bem claro. Não tem outra manta aqui do lado de cá, não tem outra do lado de cá. É só isso aqui. Só isso aqui. O que acontece? Quando tu aplica cola e coloca ele na parede, ele vai ficar desse tamanho aqui. Ele vai ficar por fora. Ele vai expandir. Dependendo da marca e do tipo de papel, normalmente tu vai notar isso, que é o papel de parede vinilizado. Esse papel, ele expande mais que o normal. Perfeito? Às vezes ele expande mais de 0,5 centímetro, às vezes expande 8 milímetros. Uma manta única. 8 milímetros uma manta. Então ele aumenta de tamanho. E aí o que acontece? Ele faz esse movimento aqui, ó. Ele faz esse movimento, ele expande. E aí o que acontece? Tu sabe o que vai acontecer depois que o papel seca. A tendência desse papel é fazer isso daqui, ó. Nossa, minhas coisinhas são horríveis, né? É fazer esse movimento aqui. É encolher de volta. E aí, não adianta perguntar para mim sobre emenda encolhendo, que eu não vou falar isso. E não é esse encolhimento que faz com que a emenda abra, tá? Tecnicamente. Não vou falar sobre isso agora. Então, quando tu está instalando e ele está molhado, ele faz isso, ele expande, ele aumenta de tamanho. Quando ele seca, ele quer... vamos imaginar que o papel de parede tem vida. Sim, ele tem vida. Ele quer encolher, ele quer voltar para o tamanho original. Porém, por ter cola, né, por tu ter esfregado ele na parede, vou falar esfregado, tu esfregou ele na parede, ele não voltou. Ficou no lugar onde estava. Mas aí acontece uma coisa. Esse papel, ele só tem um ponto de fuga. É um ponto de fuga. E esse ponto de fuga é o maior ponto de fuga do mundo dos papéis de parede. É o maior, não tem outro. Tu sabe qual é o ponto de fuga? Eu quero que tu bote para mim. Sabe qual é o ponto de fuga do papel de parede? Põe para mim qual é o ponto de fuga do papel de parede. Se tu bota, tu já sacou tudo. Não estou fazendo charada aqui, né? Mas tu sabe o ponto de fuga? Eu quero que tu bote qual é o ponto de fuga do papel de parede. Ninguém sabe o ponto de fuga. O ponto de fuga, sabe qual é? É para cá. O papel de parede, ó, onde não tem cola. Não é onde não tem cola, porque todo papel é para ter cola. Todo papel é para ter cola, Vive. Se o papel tá com... Ó, e tanto é verdade que se o papel tá sem cola na parte da emenda, aquela parte não estoura. Faz sentido? Então, assim, ó, todo ponto de fuga é o ambiente, é onde eu tô. Tu acha que o papel consegue escapar para que lado? O papel, o único lugar que ele consegue escapar é para cá. Ele não consegue escapar para cá porque tem outro papel. Ele não consegue escapar para cá porque tem outro papel. O único lugar que ele pode escapar, que é o ponto de fuga,
é para cá. Tá, Jonathan, mas ainda eu não entendi, estou confuso, eu vou detalhar para ti. O que acontece? No caso do papel de parede, agora eu consigo botar o papel. Ó, tô lendo comentário aqui, porque eu gosto de responder vocês, mas eu não estou perdendo a linha de raciocínio, tá? Ó, olha só, o único ponto de fuga do papel é para cá. Para lá tem parede, para cá tem papel, para cá tem papel. Qual lugar que ele vai fugir? É para cá. Tu acha que a emenda ela faz aquele movimento assim? Por quê? Porque é o único lugar que ela tem que é ponto de fuga. Agora, não entendi, eu vou explicar o que acontece. Por que ela levanta, ela faz isso na emenda? Qual é o lugar mais fraco do papel de parede? É na emenda? Lógico. Então, eu vou te dizer o que acontece. Ó. Papel aqui. Ah, uma maravilha. Então, está aqui com o papel. Ó. Ele está expandido. E aí, esse papel está secando alucinadamente. Está numa briga lá. Está secando. Aí, o que acontece? Ele vai tentar encolher. Por ter cola, ele não encolhe. Perfeito? Então, o que acontece? Esse papel, ele está colado no meio da parede em todas as pontas. E se ele tentar encolher e tiver fixado, o que vai acontecer com esse papel? E aí é um motivo crucial porque que ele rasga aquela tinta naquele lugar e ele abre, às vezes, reboco. Então, nem dá para entender como uma coisa, às vezes, tão fraca, um vinilizado tão fraco, consegue abrir tanto a parede. É porque ele faz esse movimento aqui. Ó. O papel está esticado aqui, certo? Se ele vai encolher, ele não consegue encolher assim, porque tem cola aqui no meio. Ele tem cola nas pontas, só que o meio é muito forte. Aqui é muito forte de cola, tanto é que às vezes fica até uns excessos, né? Porém, o único movimento que ele tem para fazer, ele precisa de um ponto de fuga. Qual é o ponto mais fraco? O vazio. E aí o papel começa a encolher e ele faz isso, ó. Ele começa a se repuxar e o que acontece é como se tivesse um elástico aqui nas pontas, ó. E ele começa a encolher, só que não faz essa ruga aqui no meio. Ele começa a encolher e começa a levantar as pontas. É lógico e óbvio. Isso aí estava na frente de vocês o tempo inteiro. A vida toda. Sempre foi assim. E eu sempre enxergava isso. Poxa, isso aqui é por isso. Ó. Tá encolhendo. Imagina uma roupa. Né? Tu estica e ela vai querer voltar. Quando ela faz, ela começa a dar aquela entortada. É que nem tu pegar um papelão e botar no tempo para te ver o que acontece, né? Uma cartolina. Ela faz assim, ó, ela se retrai e ela foge. A fuga, se tu larga uma cartolina no chão e tu deixa ela no tempo, ela pega sol e chuva, ela faz isso, ó. Ela encolhe assim, ela faz esse movimento. Ela não faz para baixo, porque ela não tem fuga para baixo. O próprio peso impede de uma folha de cartolina encolher contra o chão. E aí, tá, Jonathan, maravilha, eu entendi que o papel faz isso, mas e por que então? Bom, além de tu ter problema de umidade na parede, além de tu ter, às vezes, um reboco fraco, ou aquela massa podre, que é uma massa antiga que era usada antes, que era um cimento bem fraquinho, além de tu ter problemas escuta isso, que isso tu precisa, às vezes, falar para o teu cliente, precisa dar esse jogo de coisas. Não assim, como eu estou te falando, com mais calma, com mais serenidade. Não empurrar uma coisa para ele. Não estou empurrando aqui, mas para fazer sentido para ti.